Fala galera, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quero deixar aí uma palavra para os meus irmãos. Deus abençoe a todos aí, a paz do Senhor. Faz tempo que eu não faço aí uma live, né? Espero que todos estejam me ouvindo. Eu, graças a Deus, estou tendo bastante aula, né? Então, às vezes eu não consigo fazer. Mas hoje, além de sentir no coração, algumas pessoas têm pedido para que eu venha, né, ministrar a palavra do Senhor via internet. Então, quem vai estar ao vivo aí, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, né? Eu quero dizer que vai estar depois gravado no meu canal do YouTube, né? A gente vai estar lá no canal do YouTube lá, tá bom, galera? Então, eu quero convidar vocês aí a estar abrindo a Bíblia de vocês em João, né, capítulo 8, uma palavra abençoada que a gente vai estar aqui tratando hoje sobre isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui a Bíblia, vamos bater um papo aí, para que tudo venha dar tudo certo, né? Então vamos lá, galera, ó, João, capítulo 8, eu quero ler aqui com vocês. Tô na minha casa, então se vocês ouvirem aí uma gritaria ou até o meu bebê aí gritando, tô brincando ali, tá? Não liguem não, mas eu creio que dá para ouvir todo mundo aí. A paz do Senhor, meu irmão, Nego Léo, Josimar, meu irmão Chiquinho, ó o Walter aí, Tiago Lopes, que Deus abençoe a todos aí, tá, meus irmãos? Ó, João capítulo 8, eu quero ler com vocês essa palavra aqui, tá bom? Então diz assim, ó, vamos ler lá, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, de onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta para uma armadilha, a fim de terem base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou e começou a escrever com o dedo no chão, visto que continuava a interrogá-lo, e se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão esses seus acusadores? Onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Ok? E falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Bom, uma palavra bem conhecida, né? Eu sei que todos aí conhecem essa palavra. E é uma palavra muito atual para os dias de hoje, né? É algo muito forte, se a gente poder aqui, nesse momento, ter um momento de reflexão. Bom, essa palavra aqui, o Espírito Santo escolheu essa palavra no dia de hoje, exatamente porque é uma palavra bem conhecida, até pelas pessoas. Eu vou tentar ser bem educado aqui, mas eu tenho que falar o que o Espírito Santo trouxe como voz profética para os nossos dias, tá? Então, eu espero que ninguém se sinta atacado, e sim que você reflita com esta mensagem. É uma palavra, assim como também é usada hoje muito no Brasil e hoje em dia, assim como aquela assim, tá me julgando, não julgues para não ser julgado, né? Então aqui também é a mesma coisa. Então, primeira coisa que as pessoas falam hoje dessa palavra aqui: Jesus andava com prostituta. Não, Jesus não andava com prostituta, ele não vivia com as prostitutas. Ele ia até pessoas que se prostituíam para pregar as boas novas do reino. Que boas novas são essas? Que ele é o Filho de Deus, né? Que o reino agora, né, pode ser acessado por intermédio de Jesus Cristo, e que ele veio para nos salvar mediante a sua morte de cruz, né? Quando ele morre e o seu sangue ali, então, é derramado, né? Uma vida inocente, sem pecado, assim como Adão, que pecou e pecando, deixou que o pecado viesse habitar no meio de nós. Assim, Jesus, como Filho de Deus, que morre sem pecado, ele paga toda uma dívida, né? E aí, toda pessoa que crê em Jesus, confessa os seus pecados, se arrepende, muda de vida, então, em Jesus Cristo, ganha a vida eterna, ok? Então, é dessa maneira. Então, Jesus, primeiro, não andava com prostituta. Ele andava lá no meio delas para pregar, ok? Ele não vivia com prostituta. Ele não ficava lá o dia inteiro com prostituta. Ele ia lá para pregar o evangelho, para dar essa notícia. E toda prostituta que aceitava esse caminho e mudava a sua vida, então agora era salva por crer que Jesus é o Filho de Deus e mudava de vida, ok? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, tá bom? Então isso é muito forte, porque hoje em dia as pessoas confundem muito das coisas, e poucas pessoas têm pregado um evangelho para explicar às pessoas, né? Pessoas se reúnem nos templos ou nas casas, né? Muitas vezes não para pregar a verdade do evangelho. Por quê? Porque a verdade do evangelho choca, né? Notamos aqui, como eu acabei de ler aqui, ó, depois que essa mulher foi surpreendida em adultério, ok? Olha que coisa interessante. O que Jesus fala para ela? Aonde estão os seus acusadores? Né? Não tem mais ninguém para te acusar. Ela fala, ninguém tem para me acusar. Aí Jesus fala assim, nem eu vou te acusar. Mas, está escrito aqui, ó, João capítulo 8, ok? No versículo 11 diz, ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora, vá, abandone a vida de pecado, ok? Abandone a vida de pecado e vá. Então, é bem claro o que está dizendo aqui, ok? Está dizendo o quê? Olha, eu não te acuso, não vim ainda para te julgar, para te condenar, ok? Então, agora, levante-se, aproveite o perdão que eu te dei, e abandone a vida de pecado. Que vida de pecado é isso? É só olhar o contexto. Que vida era essa? Prostituição. Tá? Hoje eu estou aqui para falar mais desse lado.
tá? Eu sei que tem pessoas aí que conhecem bastante de Bíblia e pode dizer, poxa, mas ele podia explorar mais o texto. É que o Espírito Santo quer falar conosco outras coisas dentro desse texto. Eu sei sim que a mulher, naquele momento que ela foi acusada, como diz o texto, ela foi usada para pôr à prova Jesus. Porque se Jesus diz, não, essa mulher não deve ser apedrejada por causa do amor, né? Deus é amor, que é o que as pessoas falam hoje. Não, ela não deve ser apedrejada porque Deus é amor. Então, os fariseus ali iam dizer, poxa, mas a lei de Deus, que é o Deus que você está falando aí, que você é e que você serve, diz que tem que apedrejar. Ok? Porque ela cometeu adultério. Jesus também poderia dizer, peraí, vocês estão certos. Porém, para que esta mulher seja condenada de fato, o homem precisa ser condenado de fato. Porque se ela foi pega em prostituição, tem que ter um homem aí. Cadê o homem? Ele poderia responder à altura da lei. Jesus tinha base para isso. Jesus é o próprio Deus. Só que a Bíblia diz também que Jesus, conhecendo o pensamento deles e sabia que era para testá-los, então Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem está aqui no meio de nós com a intenção de condená-la, mas não se arrepende dos seus pecados, tem que pensar primeiro na sua vida. Agora, vocês querem atirar pedra? Tudo bem, mas não esqueçam que vocês têm pecados. Porque esse é o coração da lei e isso é o que Jesus veio fazer no nosso meio. O quê? Ser o que ele é. Aquele que é mediador entre o homem e a Deus. Só existe Jesus. E isso é importante se frisar hoje, porque as pessoas parecem que não entendem. Elas dizem, eu creio em Jesus e eu respeito a você que está me assistindo ou vai me assistir, que entende ou que busca outra religião. Eu entendo e respeito. Agora nós estamos falando de Jesus. Jesus é o único caminho e a única verdade para aqueles que creem nele. Se você que está me assistindo aí diz que crê em Jesus, só tem Jesus. Para quem crê em Jesus. Então não tem Jesus e outra entidade. Não tem Jesus e outro santo. É Jesus. Então hoje as pessoas dizem assim, eu creio em Jesus. Só que elas sempre creem em Jesus e mais alguma coisa. Então isso não é a crença verdadeira em Cristo. Né? E eu vou mostrar isso para vocês pela palavra. Né? Pela palavra. Ok? Então é uma coisa que a gente precisa entender aqui. Jesus é o caminho, só ele. A igreja católica é o caminho? Não. E a igreja evangélica também não. Ok? São nomes que as pessoas inventam. Então você precisa crer em Jesus e através dessa crença em Jesus, pedir a ele discernimento, até mesmo para você entender e para você se reunir com pessoas que realmente creem em Jesus. Porque nem toda igreja evangélica hoje, que se diz evangélica, é evangélica de fato. Só que as pessoas, elas costumam a transferir as responsabilidades dela para os outros. Ou seja, ela vai no lugar que diz que é igreja. Só que se lá não faz como Jesus disse, ela continua lá muitas vezes. Por quê? Porque lá vai falar palavras que vai adoçar o ego dela. Lá vai ter palavras que vão falar coisas que vai agradar o coração dela, né? Eu digo as coisas humanas. Então, se você se diz um discípulo de Jesus, você não pode transferir responsabilidade daquilo que é sua. É você que tem que ler. É você que tem que meditar. A própria Bíblia diz que se você pedir sabedoria, ele dá. Então, hoje a gente precisa separar as coisas. Porque nem todos que se dizem cristãos realmente são cristãos. E como que a gente faz isso? Jesus ensinou, olha a árvore pelo fruto. E os ensinamentos de Jesus acompanham a crença em Jesus. Aí eu creio em Jesus, mas eu apoio o adultério. Eu creio em Jesus, mas eu sirvo outros tipos de entidade. Então não é o evangelho de Jesus. Esse Jesus que você está dizendo que crê é um Jesus que você inventou da sua cabeça, mas não é Jesus. E isso é claro.
Isso é claro, e eu vou lendo o texto. Então, depois Jesus fala o quê? Olha lá, Jesus ele vai falar no capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo que entidade tal é a luz do mundo? Não. Ele está dizendo que São Jorge é a luz do mundo? Não. Aparecida? Não. E eu estou falando isso com todo respeito, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando do que ensina que é Jesus. Ok? Ele está falando que o pastor é a luz do mundo? Não. A igreja do nome tal é a luz do mundo? Não. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Né? Falando novamente, ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o que ele está dizendo? Quem me segue de fato não é enganado por determinadas igrejas. Quem me segue de fato, quando for numa igreja, seja lá o nome que você quer dar, se lá não tiver os princípios que Jesus ensinou, você não vai ser enganado. Você entendeu isso? Então é claro o que está dizendo aqui. Você não vai ser enganado. Agora, por que as pessoas hoje são enganadas? Porque muitas delas querem ser enganadas e querem continuar no engano. Por quê? Porque pessoas usam do evangelho para enganar pessoas. E pessoas muitas vezes querem ser enganadas. Elas querem ser enganadas e depois põem a culpa em Deus. Vamos continuar. Depois diz assim, ó, os fariseus disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. Aleluia. E o seu testemunho não é válido, porque na lei judaica, na lei, um testemunho de uma pessoa, quando ela fala algo para ser verdade, ela precisa ter ela falando e mais uma pessoa falando, para que seja verdade. E aí olha o que Jesus vai dizer. Respondeu Jesus, Jesus respondeu, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, meu testemunho é válido, porque sei de onde vim, sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam pelos padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Por que a decisão de Jesus é verdadeira? Ele vai afirmar aqui, ó. O meu jugo é verdadeiro. As minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. E eu testemunho acerca de mim mesmo. E a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhes perguntaram, onde está seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim nem ao meu Pai. Se conhecessem também, conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar aonde se locavam as ofertas. No entanto, ninguém prendeu ele, porque a sua hora ainda não vinha chegado. Mais uma vez Jesus disse, eu vou embora, e vocês, procurando por mim, morrerão em seus pecados. Por onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele vai se matar-se? Será que é por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E eles disse, vocês morrerão em seus pecados. Mas quem crê, olha, presta atenção, vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, aleluia, de fato morrerão em seus pecados. Aí pergunta os discípulos, quem é você? Perguntaram os fariseus. Olha, presta atenção. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus.
Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Porque aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que eu ouvi. Eles não entenderam o que eles estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente do Pai que me enviou. Então ele fala aqui duas vezes: eu sou. A todo tempo ele está: eu sou. Né? O que é eu sou para o povo judeu? Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Né? Nós temos lá atrás, quando a Bíblia vai dizer, né, que Moisés diz assim: olha, cada Deus aqui no Egito tem um nome. Vão me perguntar lá que Deus é você, qual é o seu nome? Aí diz ao povo que eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou, ou serei o que serei, né? Talvez tenha de repente um judeu me vendo aí, né? Porque também tem essa discussão banal, né? De não é eu sou, é o serei o que serei, porque está no futuro. Eu sou o que sou, serei o que serei. É o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o que é, não dá para definir ele. Todos os nomes que nós vamos dar a Deus, na verdade não é o nome, e sim atributos a ele, o grande poderoso, eu sou, é porque ele é o que ele é, não dá para definir Deus. Só que Jesus está fazendo algo muito forte agora. Ele está dizendo que ele é o eu sou. Então ele está dizendo: eu sou Deus. Para o judeu isso é uma ofensa, porque na cabeça do judeu ele está olhando para um ser humano e dizendo: como esse cara está dizendo que ele é o próprio Deus? Então Jesus está dizendo. Aí aqui vem de novo. Ó. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Quem está dando conselhos aqui? Quem está ensinando? É Jesus, que é o próprio Deus. Então quando eu digo que eu creio em Jesus, eu estou dizendo que eu creio em Deus. E se eu estou dizendo que eu creio em Deus, não é crer que Ele é Deus. É crer nas coisas que Ele ensina. Então você que se diz cristão, será que realmente você crê em Deus? Porque crer em Deus e crer em Jesus é seguir os seus ensinos. Não é dizer eu creio. E eu vou chegar ainda nisso, hein? Porque é forte essa palavra aqui. Agora presta atenção. Aí diz assim, ó: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho. Perdão, vou terminar de onde nós paramos. Ele diz assim, ó, no capítulo 28, ou versículo 28 do capítulo 8. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, quando vocês me matarem, né? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, cadê? Aqui, ó. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente do Pai que me enviou, do Pai que me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas, muitos... Aqui, ó. Vou ler de novo. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, olha isso aqui. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Nele quem? Jesus. Presta atenção nisso, para você que se diz cristão, e se realmente é, porque isso aqui é interessante. O relato bíblico, a Bíblia está dizendo que quando ele disse tudo isso que eu li, muitos creram nele. Creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus está dizendo para quem? Para as pessoas que disseram agora que creem em Jesus. Ok? Você crê em Jesus? Beleza. Mas eu sou católico. Eu não estou perguntando se é católico, se é ubandista, se é evangélico.
se você é da congregação. Eu estou falando com seres humanos que dizem crer em Jesus, ok? Disse aos judeus que haviam crido nele: vocês permanecem firmes, se vocês permanecerem... Aí diz assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês crerem verdadeiramente em mim, ok? Se vocês crerem verdadeiramente em mim, e não só crer, mas permanecer em mim, aí o que é permanecer em mim? Nas minhas verdades, nos meus ensinos, naquilo que eu falei, ok? É isso que é permanecer em mim. E permanecerem firmes nessa crença, né? Olha lá, como que eu estou dizendo que é firme no que ele ensina? Porque olha o que está escrito no texto: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras. Então, eu sou de Jesus, mas eu vivo no adultério. Não, eu creio em Jesus, mas eu vivo me embriagando e ficando louco de cachaça. Eu creio em Jesus, mas eu apoio o adultério. Eu apoio o aborto. Eu sou conivente com pessoas que roubam. Eu sou conivente com pessoas que têm um linguajar que é só Deus. Eu vivo fazendo coisa errada. E no meio de tudo isso, eu não oro. Eu não peço perdão pelos meus pecados. Eu não confesso os meus pecados. Eu não busco viver em santidade. Eu não estou o tempo todo lendo a Bíblia. Eu não estou meditando na palavra. Se eu não entendo, eu procuro alguém que entende para falar para mim. Não, eu deixo a vida me levar. Eu creio em Jesus, mas estamos aí na pinga, estamos aí na cachaça, estamos aí no palavrão, entendeu? Estamos aí sem orar mesmo. Eu não entendo a Bíblia, mas também para que pedir para alguém, né? Jesus conhece meu coração. Olha o que a Bíblia vai dizer, ok? Jesus disse: se vocês permanecerem firmes, não é permanecer de qualquer jeito, é firme, viu? Permanecer firme, sem mudança, sem sombra de variação, firme na crença, crê em Jesus. E quando a gente crê em algo, querido, a gente vai buscar para conhecer mais. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui da capoeira. Você, quando acreditou na capoeira ou acredita na capoeira, o tempo todo você respira capoeira. Você quer entender mais sobre o assunto, né? Você quer buscar mais, você quer conhecer mais. Agora, se a capoeira, a gente vai morrer, a capoeira vai ficar aí, e depois que Jesus voltar, a capoeira acabou. Agora, Jesus é eterno. Então como que você crê numa coisa e não busca ela? Você fica esperando só o pastor te explicar. Não dá uma lidinha. Ou você vai lá na religião que fala de Jesus, mas você não vê. Não ora, não busca o Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu quero ter uma experiência real com o Senhor para saber se o Senhor é o Senhor mesmo. Ok? Está escrito aqui, ó. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verdadeiramente serão meus discípulos, se vocês ficarem firmes e seguirem as minhas palavras. Mas, Stênio, eu não posso errar no meio do caminho. Eu acabei de dizer aqui, qual que é as palavras de Jesus? Você sabe o que é certo e sabe que quando erra, o que precisa ser feito no seu coração? Arrependimento, orar, buscar a Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Então, se você não luta em oração, se você não confessa seus pecados, se não aparece em você uma consciência que diz: olha, você errou e você não se arrepende disso, cara, você não aceitou Jesus de fato. Olha o que o meu irmão Chiquinho está dizendo ali, ó. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque é de Jesus, é o próprio Deus.
As palavras de Deus são eternas, querido. Então o que ele está dizendo aqui é claro. É claro. Se você crê em Jesus, a todo tempo, começa de mim, nós vamos buscar esse Jesus. Naquilo que eu ainda não tenho uma vida mais de pecado, mas de vez em quando eu erro ou eu faço algo errado, na hora eu vou falar, Senhor, me perdoa. Porque o Espírito Santo age em nós. Só que hoje as pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas está na cachaça, não muda. Eu creio em Jesus, adultério, sai com um monte de gente, sabendo que Jesus disse que todas essas coisas são prejudiciais à nossa alma e nos levam à condenação. Aí quando você prega desse jeito, para algumas igrejas hoje é o quê? O cara está batendo, o cara está falando mal, o cara é homofóbico, ele é preconceituoso, mas é Jesus que está falando. Agora, se você não quer mudar e quer continuar na sua vida, fique em paz. Jesus não obriga ninguém a mudar, ele convence, trazendo argumentos e fatos através do Espírito Santo. Mas esse é para quem quer. Se você não quer, não se sinta atacado, não. Viva a sua vida lá na frente que nós vamos ver o que é, se Jesus realmente existe ou não. Eu sei que ele existe e creio. Agora, você diz que crê e não tem transformação de vida, será que você não tem que pensar nisso? Mas eu creio, Estênio. Crê? Dá uma olhada aqui nos que creem aqui que Jesus está falando para aqueles que crerem em Jesus. Se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. E sendo discípulos, conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Qual que é o discurso de hoje em dia? Cada um tem sua verdade. Eu tenho a minha, ele tem a dele. E nós temos a verdade. Cada um quer a minha verdade, depende da verdade da sua, é a filosofia de hoje, que é a filosofia do cão, né? Verdade é só Jesus, e é uma só. Então, por que eu estou fazendo essa live aqui? O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Esses dias eu estava falando com uma pessoa aí no Face, ela pôs assim, não, a Bíblia tem várias interpretações. Nunca, querido. É o ser humano que dá 200 mil interpretações. A Bíblia só tem uma interpretação. E qual é a base da interpretação? É Jesus. Ok? Jesus apoia matar uma vida? Não. Usar droga? Não. Prostituição? Não. Boca suja? Não. Né? Jesus não apoia. Está aqui, é na Bíblia. Adultério? Não. Traição? Inveja? Cobiça? Não. Agora, isso são coisas que estão em nós. Quem realmente aceita Jesus e quer mudança, vai fazer o quê? Nessas áreas que cada um pode ter uma dificuldade, vai buscar Jesus para libertação. Como? Orando, confessando, se apartando dessas coisas, ok? Né? Então a pessoa diz assim, eu tenho um problema muito grande com bebida. Aí passa todo dia no bar, vive com os caras do bar. Aí você não vai se libertar nunca, porque você não quer. Estou dando exemplos aqui, né? Você tem lá a boca suja a vida inteira, fala um monte de palavrão. Quando fala, não vai no mesmo tempo ali e diz, Deus, eu pequei contra ti, eu não quero isso mais para a minha vida. Irmãos, se a pessoa realmente quer, ela vai buscar Jesus, ela vai confessar, ela vai lutar, ela vai ler a Bíblia, ela vai ler a palavra, ela vai jejuar, ela vai buscar, porque ela quer. Olha o que Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim os que estão. O que ele está dizendo? Quem tem sede, venha. Mas hoje o ser humano ele diz o quê? Eu creio em Jesus, mas continua na maconha, continua no crack, continua nas coisas, não para. Continua mentindo. E não busquem Jesus. E eu estou dizendo aqui claramente, esta palavra não é só para vocês que vão ouvir aí. Ela começa na minha vida também. Que eu tenho as minhas lutas. Você pensa que eu não tenho que orar o dia inteiro, que eu não tenho que buscar, que eu não tenho que dizer, Senhor, olha, principalmente, meus irmãos que estão aí, que sabem que quem já está no caminho da fé há algum tempo, corre o perigo de se esfriar, de não orar mais, de não buscar mais, de achar que já está tudo legal. E não, se nós estamos nessa terra aqui e ainda tem vida
dentro do meu corpo, ainda há muito que eu me arrepender, do que eu me transformar, do que eu mudar de vida. Mas vamos olhar para a nossa população. O cara que diz que crê em Jesus hoje, ele rouba. Ele é viciado. E aí quando você vai falar algo de Jesus, a pessoa vai, não, mas não julgue para não ser julgado. Tá aí, ó. Tá aí o que a Bíblia disse aí, ó. A mulher era adúltera. O que Jesus falou para ela? Tá perdoada. Mas para com essa vida de pecado, de prostituição. Segue outro rumo. tá claro aqui. E, irmãos, Jesus é poderoso para nos libertar. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo e aceitamos, vem sobre nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, daquilo que erramos. Do juízo, de fazer o certo. Perdão, da justiça, de fazer o certo. E do juízo, que se não fizermos o certo depois de alertado, é inferno. Aí hoje, não, mas tá condenando os outros ao inferno. Eu falei que você vai para o inferno? Não, eu falei que se você continuar nessa vida e não buscar, é inferno. Inclusive para mim. Mas não pregam mais assim. O negócio agora é vitória. Deus tem vitória. É o carro. Deus tem casamento. Deus tá livrando, tá curando. E conversão? Não, conversão que se dane. É só Deus tá curando. E o varão, e roda, e papapá, tu. Que eu não estou dizendo que não tem. Mas roda e depois pecado. Chora, pecado. Né, irmãos? E eu tô vendo o pessoal comentando aí, viu, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos aí, tá? E Jesus vai dar uma lição aqui para aqueles que estão dizendo que crê nele, hein? Não acabei não. Então, bem claro aqui, ó. Se você conhecer a verdade, que verdade? Não, eu tenho a minha, você tem a sua. Não, a verdade aqui, ó. Quem que é a verdade? Cristo. Ele está dizendo que ele é a verdade. E se você crê nisso, é a verdade dele que é a verdade. Não é a minha verdade, não é a verdade do meu irmão Chiquinho, não é a verdade do Paulo Henrique, não é a verdade do Diego. Só tem uma verdade, é Jesus. E quando você se relaciona com Jesus de fato, querido, olha o Walter falando aí, quando você se relaciona com Jesus de fato, porque Jesus é Deus e Deus é Jesus. E o Deus a qual nós servimos é um Deus de intimidade pessoal. É eu para com ele e ele para comigo. Então, por mais que eu pregue aqui, você está me julgando. Não, se você buscar Deus de fato em Jesus Cristo, você vai ver que ele vai te trazer verdades. E essas verdades vão doer no teu coração. Porque elas vão contra o quê? A sua vaidade e o seu ego. Estou dizendo sua, mas é para mim também, irmãos. Não pensa que Deus não vem em mim aqui e diz, isso aqui está errado. Isso aqui você precisa de mudança. Então essa é a verdade. E se você conhecer essa verdade, né? O que quer dizer a palavra conhecer? É ter intimidade. Então a pessoa diz assim, eu vou para o culto hoje na campanha. É 10 dias de campanha. E roda, e pula. Mas no dia dela? Sabe que no quarto dela, sozinha, ela roda? Sabe quando ela acorda, ela lê a Bíblia? Sabe que ela medita? Você faz isso, será? Será que a sua intimidade com o Senhor é diária? Será que no seu serviço, enquanto você está trabalhando, você está meditando? Porque hoje o poder de Deus é só nas 4 paredes da igreja. Para a grande maioria. Não estou dizendo que não tem homens e mulheres de Deus. Mas é só no poder. Se chega um irmão e lê a palavra de maneira correta, íntegra, explica palavra por palavra, muitas vezes não tem nem glória a Deus. Agora, se o cara chega, e pronto. Aí o pau quebra, né? Aí corre para lá e corre para cá e pula, e emociona e chora, mas não muda de vida. Será que isso não é emoção? Que a pessoa que roda no espírito, a pessoa que fala em línguas, ela fala com a mesma intensidade no quarto dela, viu? Ela fala na rua, em qualquer lugar quando ela estiver orando. Então tem que pensar nisso.
capítulo 8, versículo 33. Estou chegando lá. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? Olha que coisa interessante. Então os judeus agora estão dizendo assim: não, poxa, eu já sou crente. Creio em Deus, sigo lá os mandamentos, né? Tem uma promessa sobre a minha vida que nós somos uma nação escolhida, porque Israel era uma nação escolhida. Então já tô no grau. Hoje não é a mesma coisa? Que isso? Já aceitei Jesus. Eu vejo gente falando assim: já desci nas águas já fui batizado. Já fui batizado. Inclusive tem uma nova agora, né? Para o povo crente aí que eu descobri agora. Né? Tem uma grande artista aí agora que renovou os votos. Se rebatizou, mas deu um nome diferente. Se renovou. Renovou os votos dela, batizando de novo. E outra, hein? Não foi em qualquer água, não. Foi lá em Jerusalém, que tem mais poder. Quer dizer, o nome de Jesus presta para nada. Fé em Cristo presta para nada. O que presta é renovar o voto lá na água de Jerusalém. Aonde a Bíblia ensinou isso? Não tem. Mas, olha como que é a religiosidade. Porque a gente fala muito do povo judeu, mas hoje o povo cristão, ele é cheio de religiosidade. Quantas pessoas eu ouvi dizer: não, mas eu sou batizado. E o que tem que você foi batizado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas eu fui na campanha. Não, mas eu vou na igreja. Pô, eu vou na igreja. Você acha que Jesus quer só que você vá na igreja? Ou ele quer que você seja a igreja? Então tem que tomar cuidado com isso. E é a mesma coisa aqui. Não, nós já somos povo judeu. Estamos no esquema com Deus já. Você está dizendo que nós vamos se libertar? Que isso? Quem é você? Nós estamos no esquema de Abraão, somos o povo escolhido. E hoje o crente não fala isso: você é escolhido, não toque no ungido, hein? O que pastores dizem hoje? O cara está pecando, roubando às vezes a igreja, vivendo de uma maneira desonesta, pregando um evangelho falso. E aí quando levanta a pessoa e fala para ele, o que ele diz? Não toque no ungido. Você está... Meu irmão, se você está cometendo esse pecado, esquece que vão tocar em você sim, e é o próprio Deus, né? E a Bíblia nunca ensinou que porque você é pastor, você é apóstolo, é saiadim, que ninguém pode te corrigir. Nós somos irmãos em Cristo. Inclusive, se eu tiver errado aqui e alguém me corrigir, e eu realmente vivo no Espírito, eu tenho que aceitar essa correção se for de Deus. Né? Ninguém é melhor do que ninguém não, viu? Não tem hierarquia, a igreja não tem hierarquia, tem funções. Que saibam disso, pastor não é melhor que ninguém não. Ok? Lógico que ele deve respeito e nós temos que ser submissos à autoridade de quem realmente está em Cristo nos direcionando. Mas a pessoa precisa estar em Cristo. Tá? Vamos continuar lendo. Capítulo 8, versículo 33. E lhe disseram: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer serei livre? Jesus respondeu: digo-lhes, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Será que está claro aqui ou não? Todo aquele que vive pecando, ou seja, que não muda de vida, que tem uma vida de pecado, escuta isso, porque as pessoas não pregam mais isso. Meu irmão, minha irmã, você errou, peça perdão. Lá na frente, lógico que o diabo pode armar uma situação e o próprio Deus também pode permitir situações para mostrar que ainda, por mais que você esteja forte, você ainda precisa de mudanças. E pode ser que lá na frente você caia de novo numa armadilha. Aí não deixe o orgulho, que é um pecado, te escravizar. Desça de joelhos na presença do Pai e peça perdão. Hoje as pessoas não pregam mais o arrependimento, só prega a tal da desgraça da vitória. É da vitória. E Jesus não prometeu vitória. Ele prometeu é o quê? Deus abençoe, Diego. Depois, ó Diego, essa palavra vai estar lá, gravada no meu canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe e bom serviço. Obrigado pelas suas palavras.
Então, meu querido e minha querida, peça perdão, se arrependa, confesse. Um cristão que realmente está em Cristo, a toda hora ele está orando, tanto para não cair no pecado, e quando acontece alguma coisa que ele fez que não agrada a Deus, ele vai pedir perdão. Mas hoje o que importa não é o perdão, é a desgraça que as pessoas hoje... Valeu, Diegão, Deus abençoe. É a desgraça que as pessoas querem hoje, que é a danada da vitória. Mas a vitória é tudo aqui no mundo, né? Não tem campanha nas igrejas mais para conhecer a palavra. Não tem campanha para se libertar de um vício. Não tem campanha para mudar o caráter. A campanha é a bendita vitória. Aí é casamento, é o meu marido. Não estou dizendo que você não pode buscar por outras pessoas, por libertação das outras pessoas. Mas estou dizendo que está um evangelho tão pífio, que é por isso que o Brasil passa pelo que está passando. Então está escrito aqui, claramente. Eu sou crente. Se você é crente e é escravo do pecado, Deus está falando conosco. Busque mais. Se você se diz seguidor de Jesus, mas o pecado te escraviza, o que é escravizar? É o que eu estou falando aqui. É a pessoa que vive. É a pessoa que fala palavrão, não se arrepende. É a pessoa que vive bebendo, mas não para mais de beber. Não se arrepende, não muda, não busca. É a pessoa que vive no vício, mas não muda. É a pessoa que vive falando do outro, mas não muda, não ora, não busca a Deus. Né? Eu sei que cada um tem as suas deficiências aí, por isso que eu estou dando exemplo aqui. Talvez um exemplo que eu estou dando aqui não é o seu, mas dentro do que você sabe que você precisa mudar, é isso que ele está dizendo. Se você vive uma vida que não muda em determinadas coisas que não agradam a Deus, você ainda não buscou a verdade e não está alicerçado com Deus, que é diferente de uma pessoa no meio do caminho dela, ela erra. Que é o que as pessoas não entendem hoje. Porque as pessoas que não são crentes de verdade, quando vê eu, por exemplo, que estou falando essas coisas aqui, a primeira coisa que ela faz é o quê? É me acusar. Dizer, você está julgando. Ou, se no meio da minha caminhada cristã, eu cometer um erro, ah lá, mas ele errou. Mas nós não estamos falando de um erro. Nós estamos falando de uma vida de pecado. Aonde você conhece o cristão que ele mudou? Ele tem uma vida agora que não é mais do pecado. Uma coisa é você, no meio do caminho, esmorecer na fé e cair. E é perdoável, se você for lá e confessar a Jesus Cristo. E quando você confessa, você não vive mais nessa vida de pecado. Seja lá qual é a área que você está sofrendo aí. Mas é a Bíblia que está dizendo. E como eu disse de novo, o Espírito Santo está sobre nós. E se ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo repousando sobre nós, como está escrito, se eu não me engano, é em Gálatas ou em Efésios, eu não me engano agora, acho que é Gálatas. Está lá que nós vamos ter o quê? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito me dá o quê? Domínio próprio, temperança. Então o Espírito é capaz de fazer isso sobre a minha vida. Então não tem desculpa. Se você continua no pecado, continua nas drogas, continua na religiosidade, continua servindo, crendo que serve Jesus, mas serve outros deuses, serve outras entidades, segue outra religião, você não crê de verdade. Porque se você crê de verdade em Jesus, o que está dizendo aqui? Você vai ser um verdadeiro discípulo e essa verdade vai te libertar. Essa liberdade vai te libertar. E não vai ser escravo do pecado. Um escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho lhes libertar, de fato serão livres. Quem que libertar? O filho. Quem liberta? Jesus. É a campanha? Não é. 12 dias de consagração no monte forte? Não é. É o relacionamento verdadeiro com Jesus.
Fala, meu irmão Binho. É um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você tem um filho, até que ele morra, o seu relacionamento com ele é o dia inteiro, é a vida inteira, é permanente. Você tem uma esposa, você tem um marido, até que um dos dois morra, é permanente. Então Jesus nos dá exemplo dentro da nossa vida o que é um relacionamento com Ele. Com Ele é eterno. Não é 15 dias de campanha. Não é só no dia de culto. Por que as pessoas não pregam mais isso? Sabe por quê? Porque crente não gosta de ouvir a verdade. Porque muitos dos crentes estão mais sendo religiosos do que verdadeiramente crentes. Entende isso? Se o Filho do Homem vos libertar, vocês serão livres. Quem liberta? Jesus. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão e continuam, e contudo, estão procurando matar-me. Vocês não, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram no Pai de vocês. Vamos recapitular? Para quem que ele está dizendo isso? Para quem que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para quem? Eu vou ler lá de novo. Para quem que ele está dizendo isso? Para aqueles que disseram que creram nele, hein? Não foi? Ele está dizendo para quem não crê? Ele está dizendo para aqueles que creram nele. Segura aí, irmãos. Então olha o que Jesus está dizendo para aqueles que creram nele, hein? Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo obra do pai de vocês. Protestaram eles. Nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus. Quem disse? Jesus. Fui eu? Não, Jesus. Disse Jesus. Glória a Deus. Disse Jesus. Porque a minha linguagem é clara, não é para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Capítulo 8, versículo 44. Jesus está dizendo que aquele que é Jesus, é o Estênio? Não, Jesus. Ele está dizendo que todo aquele que diz que crê em Jesus, mas não segue os seus princípios. E estou falando porque o Espírito Santo está mandando ministrar assim. Que princípios é esse? Uma vida reta, santidade, quando errar pede perdão, busca Jesus diariamente, procura conhecê-lo, ter um relacionamento com ele verdadeiro. Essas pessoas que não fazem isso têm um pai. Que pai é? Diabo, Satanás, o acusador. Estênio, eu não creio desse jeito em Jesus. Então não é Jesus. Ou você fez um Jesus para você, porque Jesus é esse aqui. Aí você fica com o seu Jesus. Mas hoje, você ouvindo essa palavra, fique claro que para crer em Jesus, precisa crer em sua palavra. E precisa obedecê-la. E quando você errar, precisa orar e pedir perdão. Então isso é diariamente. Se isso não vem ao seu coração, se você não faz isso, sua aceitação não é por Jesus. Pode ser pelo que Jesus pode te dar, pelo que você quer de Jesus, um casamento, um carro, uma vitória, curar seu filho, curar sua filha. Aí não é relacionamento com Jesus, aí é barganha. Pense nisso. Vamos lá, tá acabando, hein? Aí ele vai dizer aqui, então o pai de vocês é quem? Capetinha. Por quê? Porque vocês querem realizar o desejo dele. Quem prometeu a Jesus e ao mundo poder na terra? Diabo.
Falou para Jesus, vou te dar os reinos, vou te dar todo o poder. Quem prometeu poder na terra, coisa material, foi o capeta, filho. Então tá bem claro aqui, ó. No entanto, versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. E vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. De novo, Jesus dizendo que ele é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu vi o Pai, eu estou no Pai e estou falando a verdade. Vocês não creem? Vocês não creem em mim? Então vocês são filhos do demônio. No mundo, irmãos, nós temos dois lados. Só tem dois, tá? Pense nisso, só tem dois. Se você diz que está em Cristo, mas não mudou de vida, continuou nessa vida aí, você tem um pai. Você pode não reconhecer esse pai ou não querer reconhecer ele, mas suas obras mostram de quem você é filho. Satanás. Agora, se você vive buscando, quando erra se arrepende, né? Busca o perdão de Deus, lê a Bíblia, né? Por que muitos crentes dizem assim, eu não consigo ler a Bíblia? Porque não é crente, desculpa. Porque a pessoa quer ler por obrigação. Não. Quando eu quero um relacionamento com uma pessoa, eu quero conhecer mais sobre ela. Será que vocês não conseguem entender isso? Parem, irmãos, de mentir para vocês mesmos. Se você é homem, quando você quer conhecer uma mulher, o que você faz? Você quer saber sobre a vida dela. Mesmo que seja no começo por interesse, mas você vai buscar, você vai saber o que ela gosta, qual o perfume que ela quer, qual o lugar que ela vai. Não é assim? E a mulher é a mesma coisa. Agora não ora, não busca, não lê, não jejua, não quer conhecer a mente de Deus, só quer o milagre, só quer rodar no poder, só quer ter cargo. Não tem nada a ver com Jesus. Por mais que você vá na igreja, diz que é crente, não tem nada a ver com Jesus. Agora, quando você tem sede, irmão, eu quero saber mais de Deus, eu quero que Deus me revele quem Ele é, eu quero conhecer Ele. Isso é um relacionamento verdadeiro. E aí não tem pesar. Não tem esse negócio de, poxa, tem que orar hoje, está pesado, estou pagando preço no monte, 7 dias. Não tem preço não, meu irmão, o preço já foi pago. Agora, quando eu quero me relacionar, é a vida inteira em Cristo. Mas muitas igrejas vai pregar isso? Vai nada, porque a maioria vai embora, né? Que a maioria não está lá por causa de Jesus, está lá por causa das bênçãos, né? Que nem bênção é, né? Porque Jesus disse assim, Jesus diz assim, ó. Olha o que ele fala, que interessante. Buscai o reino e a sua justiça. E as demais coisas. Ele não chama, o que você chama de bênção, Jesus chama de coisa. Olha meu amigo pastor Ricardo dizendo aqui, ó. Pode ocorrer o que ocorreu. 10 leprosos foram curados. Porém, só um compreendeu o que Jesus tinha a oferecer. Exatamente. E Jesus cura, hein? Deus cura. Porque lá na frente... Você vai chegar diante dele. E ele vai falar, ó, eu manifestei o meu poder sobre a sua vida e você mostrou o relacionamento que você queria comigo. Você só queria a minha cura e deu linha. É forte, viu? Não pense que quando você chegar diante de Deus, você vai ter desculpa para dizer, eu não te conheci. Conheceu? Lembra o milagre que você foi lá buscar? Eu dei. Você buscou tudo errado, mas eu dei por misericórdia. Sabe o que você fez? Você não quis me conhecer. Você recebeu o milagre, ó, e foi embora. Então isso é claro. Isso é claro, claro como água. E aí ele vai dizer, lá na frente, ele vai dizer assim, ó. A galera começou a buscar Jesus. Vai cair aqui no Instagram, mas eu vou entrar de novo. A galera começou a ir atrás de Jesus. Né? Começaram a ir atrás de Jesus. E por que elas começaram a ir atrás de Jesus? Porque Jesus ia fazendo os milagres. Né? A Bíblia diz bem claro aqui, ó.
E isso, de novo, vou falar de novo. Jesus está falando para aqueles que dizem que lá no começo creram nele, os judeus que creram nele. Ele não está falando para quem não crê nele, ele está falando para aqueles que disseram que crê nele, tá? Então ele diz bem claro aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Então, tá aqui, ó. Agora, sabemos que você... Olha o que vão dizer para Jesus agora, depois que Jesus dá essa resposta. Vão dizer assim, ó. Sabemos que você está endemoniado. Meu Deus, falaram isso para Jesus, hein? Sabemos, olha que coisa interessante. Ó. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Então, geralmente um cristão, quando ele fala a verdade, a primeira coisa que hoje, quando um cara prega hoje a verdade, é duas coisas que falam para ele: você está endemoniado, está desviado, está falando mal da igreja do Senhor, né? E muitas vezes não é, né? Não, tá demoniado. Então falaram para Jesus isso, ó. Tá demoniado, hein? Tá demoniado. Diante da palavra, olha o que Jesus vai dizer: asseguro-lhes que aquele que obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E eu vou dizer de novo: o que é obedecer a palavra de Jesus? É cumprir os seus princípios. E quando erra, pede perdão, porque se arrepende. Aquele que faz isso diariamente não verá a morte. Mas aquele que, não, eu creio em Jesus, mas sabe, mais ou menos. Então a Bíblia está dizendo aqui claramente, ok? Que verá a morte. Diante disso, os judeus falaram: você está endemoniado, né? E aí, olha lá. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como profeta, mas você diz ser alguém a obedecer a sua palavra, mas nunca experimentou a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que você é? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória, nada significa. O Pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Então Jesus está dizendo: quem glorifica a ele? O próprio Deus, porque ele é Deus. Vocês não conhecem, mas eu conheço. E eu disse que não... E se eu dissesse que eu não conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Então quem conhece a Deus, obedece a sua palavra. E quando erra, obedece a sua palavra, buscando arrependimento. Disse-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Olha de novo Jesus. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para apedrejar Jesus. E eu vou terminar aqui. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. Se você não crê, eu respeito, mas ele é o próprio Deus. Ele afirma isso. E todo aquele que compreende essa verdade, o aceita como Senhor e Salvador. E o aceitando como Senhor e Salvador, vem automaticamente a cumprir os seus princípios. Então você aí, que se diz cristão, pense muito bem se você realmente é cristão. Essa é a palavra de hoje. Porque um cristão de verdade é aquele que se arrepende a todo momento. É aquele que ora, que busca, que o tempo todo está lendo a palavra. Que não dá desculpa dizendo eu não entendo, mas busca então quem entende. É aquele que tem como prioridade a mudança do seu caráter lendo a Bíblia, orando a todo tempo, confessando os seus pecados. É preciso entender isso, irmãos, porque se você não entender isso, você corre um grande risco, o que hoje muitas pessoas estão fazendo. Ela segue o espiritismo e diz que está em Cristo. Ela segue
falsas doutrinas de pastores e diz que está em Cristo, que é Jesus. Ela segue dentro do catolicismo São Jorge, Aparecida, e diz que segue Jesus. Ela está dentro da Umbanda, servindo a um monte de guias lá e de entidades espirituais que cada um defende como quer. Mas não reconhece que Jesus é o único caminho. Então você, infelizmente, não está crendo verdadeiramente em Jesus. E eu quero fechar essa live dizendo a você, se você realmente quer conhecer a Cristo, ore no seu quarto, busque a Ele, diz assim: Senhor Jesus, me revela verdadeiramente quem o Senhor é, e se o Senhor verdadeiramente é o único caminho. Eu digo a você que está assistindo, se a sua intenção for verdadeira para conhecer a Cristo, Ele se revelará a você. Estou dizendo que Deus está me falando aqui agora? Não, é porque a Bíblia diz isso. E um dia Jesus fez isso na minha vida. Porque eu desejei no meu íntimo conhecê-lo de verdade. Agora não fique aí dizendo, sou cristão, mas não segue os princípios e não busca a conhecer o Deus a qual você diz que crê. Porque o Brasil está perdido do jeito que está por conta disso. Porque mais de 90% das pessoas dizem ser cristãs. Só que o Jesus que ela segue sempre tem Jesus mais alguma coisa. E não Jesus de fato, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e reflita sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.